só para vocês determinarem a resistência equivalente. Gente, desculpa, vai sem imagem mesmo, tá? Então, esses dois exercícios, eles estão ligadinhos bem em sequência um do outro, né? Não tem nenhuma subdivisão, não tem nada. É tudo na mesma linha. Então, eles estão em série. E, pelo primeiro vídeo que vocês assistiram, resistores em série é só a gente somar as resistências. Então, é só somar 20 com 5, porque a resistência desse é 20 ohm e a desse é 5 ohm. Então, a resistência equivalente é 25 ohm, que é a unidade de medida de resistência. E essa já é a resposta. Bem tranquilinho. Tudo bem? Fez sentido? Olha o exercício 2 agora. A pergunta é exatamente a mesma. Só que o que muda? Se a gente analisar o caminho que está acontecendo aí para sair do A e chegar no B, a gente tem uma divisão aqui nesse ponto. Aqui a gente tem aquilo que a gente chama de nó. Então, a hora que chega aqui, vamos supor que a corrente está vindo do ponto A. Então, se a corrente estiver vindo daqui, a hora que ela chega nesse ponto, ela vai se dividir uma parte para cima e uma parte para baixo. Isso significa que esses resistores não estão em série, eles estão em paralelo. Então, para a gente calcular a resistência equivalente, não basta a gente somar, a gente vai ter que usar aquela outra formulinha. E aí a gente tem duas opções, porque como são só dois resistores, a gente tem aquele caso especial também, então é uma outra opção. Vou começar pela formulinha original. 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre 6, que é essa resistência, mais 1 sobre 3, que é a outra resistência. E a gente tem que lembrar como faz soma de frações, né? A gente não pode somar quando o denominador, ou seja, o número de baixo é diferente. Aqui é 6 e aqui é 3, então eles são diferentes. Então a gente tem que fazer o MMC para daí ver quem vem embaixo. Mas o MMC de 6 e 3 é fácil, né? A gente sabe que é 6. Aí a gente divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, aqui continua sendo 1. E aqui, 6 dividido por 3 dá 2, vezes 1 dá 2. Então vai ficar 1 mais 2, que é 3, né? A gente pode multiplicar em x, vai ficar 3 resistência equivalente é igual a 6, passa o 3 dividindo, 6 dividido por 3, vai dar 2 ohm. Então, essa é a nossa primeira opção. A segunda opção é aquele caso especial de quando a gente só tinha dois resistores, que é só fazer produto pela soma. Então, a resistência equivalente, produto é a multiplicação deles, que é 6 vezes 3, e a soma é 6 mais 3. 6 vezes 3 dá 18, e 6 mais 3 é 9. 18 dividido por 9 também dá 2 ohm. Então, vocês escolhem aí qual dos dois jeitos vocês gostaram mais. Percebam que dá a mesma resposta. Então, tanto faz o que vocês escolherem, vai dar certo, desde que tenha 2, né? Porque se eu tiver 3 resistores, aí eu não posso usar essa opção 2. Eu precisaria, sempre que tem 2, aliás, sempre que tiver 2, eu posso usar ela. Se tiver 3, eu precisaria fazer 2, e aí depois ver o resto. Ou se tiver mais, mesma coisa. Só posso usar esse de 2 em 2. Esse daqui não tem limite, eu posso fazer com 500, se tiver, só vai dar trabalho, certo? E esse 3? Eles estão ligados de que maneira? Tá todo mundo na mesma linha, né? Todo mundo ligadinho assim, sem nenhuma divisão. Então, eles estão em série. Fácil. O que a gente tem que fazer? Só somar. 2 mais 3 mais 5 dá 10 ohm. Essa é a resposta. E nesse 4? Esse 4 pode dar uma confundida, porque, ó, ele tá desenhado de um jeito diferente. Mas vamos imaginar que a gente é a corrente. Então, a gente tá saindo aqui do A. A gente vem, segue aqui, vira aqui. Percebam que é o mesmo caminho, não tem opção de divisão. Ele tá só seguindo, tá fazendo umas curvas, mas tudo bem. Então, não tem nenhuma divisão até chegar no B. Conclusão, tá todo mundo em série também, só tá desenhado de um jeito diferente. E aí, então, é só a gente somar 20 mais 12 mais 5 mais 8. 12 mais 8 dá 20, com mais 5 dá 25, com esse outro 20 dá 45 ohm, e essa é a nossa resposta. No 5, percebam o que está acontecendo, ó. Vem do A para o B, então ele está saindo aqui do A. A hora que chega aqui, a gente tem um nó, e a corrente se divide em 3 partes. Logo, eles estão em paralelo. No entanto, agora a gente tem 3, então não podemos fazer os 3 por produto pela soma. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer aquilo que eu tinha comentado com vocês. Vou fazer só esses dois primeiro, e depois eu vou fazer o que der deles com esse terceiro, tá? Então, como produto pela soma só vale de 2 em 2, vou pegar 2, que estão em paralelo, então vai ficar produto 10 vezes 15, soma 10 mais 15. Só que aí, para facilitar a minha vida, em vez de eu fazer 10 vezes 15, que vai dar 150, e 150 é um número muito grande para fazer conta, eu vou deixar a multiplicação lá em cima e só somar a parte de baixo, porque 10 mais 15 dá 25.
E tendo uma coisa só embaixo, eu posso simplificar. Então, eu posso simplificar o 25 e o 15 por 5, por exemplo. Vai ficar 3 em cima e 5 embaixo. E esse 5 de baixo eu posso simplificar como o 10 que ficou lá em cima. E aí vai ficar 2 em cima e nada embaixo. Porque vai ficar 1 e 1 embaixo não é nada, né? E aí sobrou só 2 vezes 3, que é 6 ohm. Então, isso não é a resposta. Cuidado. Por quê? A gente vai trocar esses dois de cima por um de 6 ohm. E aí sobrou o outro de 6 ohm ali embaixo. Isso é bom, porque é outro caso especial, né? Que eles também estão em paralelo, mas além disso, eles são iguais. Então, para resistores iguais, a gente tem aquela outra opção de pegar o valor da resistência e dividir por quantos tem. O valor da resistência é 6 e a gente tem 2. 6 dividido por 2 dá 3 ohm. Então, agora sim, essa é a resposta. Ou a gente poderia fazer daquele outro jeito direto para os 3, que é a opção 2. Então, eles estão em paralelo, aí eu faço 1 sobre Ré, que é 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, e aí vai ficar 1 sobre 15, mais 1 sobre 10, mais 1 sobre 6. E aí a gente tem que fazer o MMC de 15, 10 e 6, que não é tão fácil de fazer de cabeça, né? Então, eu vou fazer ele aqui no cantinho pra gente lembrar. Caso vocês não lembrem como faz, é só vocês seguirem o raciocínio aqui comigo. 15, 10 e 6 não tem nenhuma tabuada que pegue todo mundo, né? Mas, se a gente dividir por 2, já dá para simplificar o 10 e o 6. O 10 vira 5, o 6 vira 3, né? Só fazer a divisão. Aí não tem mais ninguém par, a gente pode fazer por 3. Lembrando que aqui do lado direito só podem números primos, né? Então, 2 é primo, 3 é primo. Aí, 15 dividido por 3 vai dar 5. 5 não faz nada porque não dá para dividir. 3 dividido por 3 dá 1. E aí, para terminar, a gente vai fazer por 5, vai ficar 1, 1, 1. E essa, toda vez que a gente chega em tudo 1, é o sinal de que oficialmente acabou a nossa conta. Então, a gente vai só multiplicar aqui. 2 vezes 3 é 6, vezes 5 dá 30, nosso MMC é 30. Agora a gente volta, divide pelo de baixo, 30 dividido por 15 dá 2, multiplica pelo de cima dá 2. Divide pelo de baixo dá 3, multiplica pelo de cima continua 3. Divide pelo de baixo dá 5, multiplica pelo de cima, 5. 2 mais 3 é 5, com mais 5 dá 10, então vai ficar 10 sobre 30, mas tomem muito cuidado, porque nessa escolha de caminho, a gente está fazendo 1 sobre REC. Então, isso não é a nossa resposta, tá? A gente tem que multiplicar isso em x ainda. Vai ficar 10 REC igual a 30, e daí eu vou dividir 30 por 10, vai ficar 3 ohm, que é a mesma resposta que a gente tinha chegado antes de novo, confirmando que tanto faz o caminho que a gente escolher, né? Aí vocês escolhem. Percebam que em alguns é mais fácil usar o caso especial, em outros não, né? Esse daqui deu um pouco mais de trabalho. No outro tinha sido bem mais fácil. Então, vejam aí, analisem aí o que vocês acham mais legal e sigam por esse caminho, tá bom? Olhem esse exercício 6, que interessante. A gente tem vindo do A, vamos lá. Se eu vier do A, cheguei aqui, eu tenho 2 opções de caminho. Então, dividiu. Cheguei aqui, 2 opções de caminho. Cheguei aqui, 2 opções de caminho. Então, todos esses 8 ohms estão ligados em paralelo entre si. E, mais interessante do que isso, eles são iguais. E a gente tem aquele caso especial de pegar o valor da resistência, que é 8 para todo mundo, e dividir por quantas tem? A gente tem 4. Então, a resistência equivalente vai ser 8 dividido por 4, que dá 2 ohm. E acabou. Resolvido. Ou, se vocês não lembrarem desse caso especial, vocês poderiam fazer que 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1, que é 8, mais 1 sobre R2 também é 8, mais 1 sobre R3 também é 8, mais 1 sobre R4, que também é 8. E nessa situação, a gente já tem um MMC feito, na verdade, né? Porque tá todo mundo com 8 embaixo. Então, eu não preciso nem fazer nada. Eu vou só copiar o de baixo e somar os de cima. Então, vai ficar 1 mais 1 que é 2, mais 1 que é 3, mais 1 que é 4. Vai ficar 4 sobre 8. A gente tem que multiplicar em x, vai ficar 4 REC igual a 8. A resistência equivalente é 2 ohm. Então, de novo, né? Tanto faz, os dois jeitos deram exatamente a mesma resposta. O exercício 7 já vai complicar um pouquinho, que é o que costuma confundir bastante o pessoal na hora que a gente chega. Por quê? A gente não consegue identificar de cara como é que eles estão ligados. Porque, ó, percebam, se eu vier do A para o B, andando aqui do A para o B, chega aqui a gente tem um nó. Então, aqui tem uma divisão, né? E essa parte de cima está em paralelo com essa parte de baixo. Porém, o 4 ohm e o 8 ohm estão na mesma linha aqui, ó. Não tem nenhuma divisão entre eles. Então, se eu olhar só para eles dois, eu posso dizer que eles estão em série, porque eles estão na mesma linha. E aí, eu vou fazer, primeiro de tudo, uma resistência equivalente entre esses dois, para transformar eles em um equivalente só. E aí, esse equivalente vai estar em paralelo com o 6 ohm aqui de baixo, por causa daquela divisão que a gente tinha falado.
Se eu estiver olhando só para o 4 ohm, eu não posso dizer que ele sozinho está em paralelo com o 6, porque ele está em paralelo com o 6 junto com o 8. Então, eu necessariamente preciso começar por esses dois aqui de cima, entenderam? Então, vamos lá, em série é fácil, né? Só somar, 4 mais 8 dá 12. Então, eu vou desenhar outra vez o nosso circuitinho aqui, nosso pedacinho, né? O 6 ohm lá embaixo a gente não fez nada, então eu só copiei ele aqui. E o 12 ohm substituiu aqueles dois, porque eu fiz a resistência equivalente entre eles. E aí, esses dois estão em paralelo, e aí a gente pode fazer produto pela soma, já que só tem dois. Se vocês não quiserem, podem fazer pelo outro caminho, vocês vão confirmar que vai dar a mesma resposta. E eu vou usar aquela mesma técnica de simplificar, tá? Então, eu vou fazer a soma aqui embaixo, vai ficar 18, 12 mais 6 é 18. Aí, o 18 eu vou simplificar com 6, dá 3, vai ficar só 12 dividido por 3, que é 4 ohm. E essa é a resposta do 7. Vamos ver se vocês entenderam. Olha bem para esse exercício 8. Você é a corrente, imagina lá, você está saindo do ponto A, vem, passa pelo 12 ohm. Chega aqui, divide. Uma parte passa pelo 8 e pelo 8 e uma parte passa pelo 16. Só que a hora que chega aqui, ó, junta de novo para passar no 20. Por onde a gente vai começar? De cara, o que a gente consegue ver? Aqueles dois 8 lá em cima estão em série. Eles estão na mesma linha, bonitinhos, não tem nenhuma divisão entre eles. 8 mais 8 é 16 ohm. Então, eu posso trocar eles dois por um de 16 ohm. Aí, o que a gente consegue olhar de cara? Esses dois de 16, eles estão em paralelo um com o outro, né? Então, bonitinho, a corrente divide e depois ela se junta. Então, eles estão em paralelo. E eles são iguais. Então, é só a gente dividir 16 por 2, vai dar 8. Então, a gente desenha outra vez com um único resistor no lugar desses dois, que é de 8. E aí, a gente ficou com 3 resistores e não tem mais nenhuma divisão entre eles. Olha que interessante. Conclusão, agora esses três estão em série. Então, a gente vai só somar. 12 mais 8 dá 20, com mais 20 dá 40 ohm. E essa é a nossa resposta do 8. Esse 9 é assustador, né? Você olha para ele e fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Tem resistor até no infinito. Então, vamos pensar, ó. Se a gente fosse a corrente, o que a gente faria? A gente está vindo lá do A, chega nesse nó. Uma parte continua, uma parte desce. Essa parte que continua, a hora que chega aqui, de novo ela se divide. Uma parte continua, uma parte desce. Só que olha bem, essa parte que continuou, ela vai passar pelo 2, pelo 4 e pelo outro 2. Olha só que entre esses três não teve nenhuma divisãozinha. O que aconteceu em seguida? Ela chegou aqui, aquela que tinha descido vai se encontrar com ela aqui nesse ponto. Daí elas seguem juntas aqui. E aqui, mesma coisa, que tinha descido, se encontra com ela e elas seguem juntas para passar no B. Então, qual que é mais fácil a gente começar? Por esses três aqui, que não tinha nenhuma divisão entre eles estão em série. Então, é só a gente somar. 2 mais 4 mais 2 dá 8. Então, eu vou trocar eles três, ó, por um de 8. Então, eu troquei esses três por um de 8. Esse daqui continua aqui, esses dois de 2 continuam aqui, o 8 continua aqui, os dois continuam ali. Todo mundo continuou, só troquei esses três aqui por um de 8. Aí a gente olha bem para o nosso circuito novo. Esses dois de 8 ohm claramente estão em paralelo, porque a corrente está se dividindo entre eles dois. Então, a gente pode fazer paralelo e lembrando que eles são iguais. Então, bem facinho, né? 8 dividido por 2 só tem 2. Esse outro de 8 ohm eu não posso pegar junto, porque tem esses dois aqui no meio que eu não sei o que eles estão fazendo. Eles não têm uma associação muito nítida, né? Muito clara. Eu só vou conseguir descobrir que jeito que é essa ligação quando a gente for chegando mais perto dele. Então, por enquanto, a gente vai fazer só desses dois. 8 dividido por 2 dá 4. E agora eu vou desenhar outra vez o nosso circuitinho. Então, os 2 de 2 continuam aqui, os 2 de 2 do começo continuam aqui, aquele 8 que a gente ainda não sabia continua aqui, e o 4 ohm vem aqui no lugar daqueles dois que a gente mexeu. E a gente vai olhar de novo, ó, esses três estão na sequência, estão seguidinhos, então eles estão em série. De novo, o que vai acontecer? Exatamente o que aconteceu ali, ó, 2 mais 4 mais 2 dá 8, vou trocar eles por um de 8. E aí continua ainda o 2 e o 8. Aí outra vez a gente tem esses dois de 8 em paralelo e eles são iguais, então a gente já sabe que a resistência equivalente vai dar 4. E aí vai sobrar só 3 resistores que estão na mesma linha, que estão em série, é só a gente somar. 2 mais 4 mais 2 dá 8 ohm. E finalmente, essa é a nossa resposta.